Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Alexandre Anzilotti e nós somos um grupo de professores com a proposta de promover empoderamento de jovens, especialmente estudantes da escola pública. Atualmente, o nosso canal conta com aulas de geografia, física, matemática, filosofia, história e literatura. Também temos as nossas lives, que ocorrem sempre às terças-feiras, às 20 horas. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Se gostarem dessa aula, eu peço que curtam e compartilhem com outros estudantes que possam gostar desse conteúdo. Sigam os nossos projetos no Instagram e no LinkedIn, sempre pelo @escolheduc. Se você é educador, professor de qualquer matéria ou segmento e quiser colaborar com a gente em nossos projetos ou dar aulas aqui no nosso canal, escreva um e-mail para escolheduc@gmail.com. Vamos para a aula? Pessoal, o tema hoje da nossa aula é uma série nova que nós estamos trazendo sobre geometria plana, né? Nós vamos iniciar essa aula com as famosas relações métricas no triângulo retângulo. Atenção, não são relações trigonométricas, relações métricas. Aquelas que partem da semelhança, que nós vamos ver daqui a pouco, partem da semelhança de triângulos, né? E aí no triângulo retângulo a gente descobre algumas relações. Então, é um assunto que, vamos dizer que ele não é muito popular assim, exceto uma das relações métricas, que é muito famosa, que é o Teorema de Pitágoras, mas as relações métricas acabam aparecendo indiretamente em alguns exercícios e muitas vezes é possível descobrir as relações métricas só fazendo semelhança de triângulos mesmo. Então, é mais um capítulo que a gente está cobrindo aqui para que você possa ver quais são essas relações e alguns exercícios de aplicação. Não há muitos exercícios de vestibulares específicos que usam apenas este tema. Então, a gente apresenta aí no fim, né, depois de passar pelas relações métricas, apresentar as relações para vocês e deduzi-las, nós apresentamos alguns exemplos de aplicação e um exercício, um dos exemplos de aplicação é um exercício de vestibular da UNRIO, onde dá para aplicar bem, tá bom? Alguns comentários que eu tenho feito antes, né? Então, antes de estudar relações métricas, é bom que você tenha conhecimento de teorema de Tales, não necessariamente, mas é bom ter conhecido, assim, nos livros didáticos, em geral, o teorema de Tales vem antes desse assunto, e depois do teorema de Tales vem a semelhança de triângulos, são assuntos que vêm na sequência. Sobre rotina de estudos, pessoal, tenho falado bastante, né? Matemática é uma matéria que exige uma dedicação constante, então estudar um pouco todos os dias sempre é muito bom, né? Fazer exercícios e praticar muito, insisto nisso, não adianta ficar lendo ou ouvindo só aulas. Estudar matemática não é assistir vídeos do YouTube, estudar matemática não é ler livros, estudar matemática não é fazer resumos. Basicamente, estudar matemática, né, no momento da nossa vida, que é, né, vestibulandos ou alunos de ensino médio, primeiro ano, segundo, terceiro do ensino médio, ou até antes, alunos do fundamental também. Fazer exercícios, gente, praticar muito. É a partir dos exercícios que a gente ganha, né, uma coisa que se chama repertório. O repertório matemático vai aumentando, né? O repertório é aquela quantidade de conhecimento que você tem à disposição e que você acessa em determinado momento, que você aprende e um momento depois, num outro exercício, se você usa aquilo que você aprendeu num exercício novo. Então é importantíssimo fazer muitos exercícios e praticar muito. É assim que eu aprendi matemática e é assim que eu recomendo para os meus alunos, tá bom? Não fique com dúvidas, né? Não adianta você ficar com uma dúvida, porque isso é um pedacinho que depois, mais para frente, vai virar uma dúvida maior. Então sempre pergunte, né? Pergunte para alguém conhecido, para um professor, para o pai, para a mãe, para algum irmão, etc. Né? Alguém que possa te ajudar. E aqui no canal a gente está disponibilizando várias aulas para que você possa ir fazendo essa sequência. Eu deixo aqui o meu e-mail, aleprofmate@gmail.com, para que vocês possam me escrever se quiserem. Também, se puderem e quiserem escrever no chat, né, deixarem suas dúvidas, eu ficaria muito contente, porque os comentários de vocês são aqueles que fazem a aula de verdade acontecer. Professor sem aula fica esquisito, né? Então, por favor, se você gostou dessa aula, deixa um like, deixa um comentário, né, e se inscreve no canal, aquelas coisas, né? Ativa os sininhos, etc, tá bom? Então, vamos embora? Geometria plana 01, relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Então eu já começo aqui para vocês apresentando um triângulo retângulo, lembrando que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Então, veja que aqui nós temos o triângulo ABC, né? O triângulo ABC, um ângulo reto aqui no ângulo A, um ângulo agudo, dois ângulos agudos, né? O ângulo B
e o ângulo C agudos, né? Um eu marquei de verde, uma medida qualquer, né? E aqui de azul, uma outra medida qualquer. É importante essas cores e até os tracinhos aqui, 2 tracinhos e um tracinho, porque a gente vai agora dividir esse triângulo ABC. Nós vamos traçar uma altura aqui, né? E essa altura vai dividir o triângulo ABC em 2 triângulos, que são o ABH, tá vendo? O ABH e o ACH. Então nós temos, de fato, aqui 3 triângulos retângulos, né? Que são quais? O ABC, que é o grande, vamos chamar assim, o grandão. Depois nós temos 2 menores, que são o ABH, também retângulo, e o AHC, também retângulo, né? Antes de pôr esses triângulos aqui embaixo, né, numa disposição para a gente praticar, para a gente enxergar, né, a semelhança, vamos ver os nomes que se dá para essas coisas, né, para esses elementos todos. Então, os segmentos, né, do triângulo retângulo, todo mundo já conhece os nomes, né? Então, aqui está o ângulo reto, né, do triângulo ABC agora eu estou falando, né? Então, aqui no triângulo ABC nós temos o ângulo reto e o lado oposto ao ângulo reto, que é esse lado aqui, que a gente chama de hipotenusa. E eu estou dizendo que a medida desse segmento, né, o segmento BC, é a hipotenusa, a medida dele é A. Com esse Azinho minúsculo, a gente vai indicar a medida do lado, né? Depois nós temos os catetos, que são de medida B e de medida C, que são esses lados aqui, né? O lado AB e o lado AC, de medidas B e medida C. Pessoal, muito importante, né? Não confunde aí as letras, né? Nome de ponto com letra maiúscula, né? E medidas com letras minúsculas, que indicam números, tá bom? Então nós temos, de novo, hipotenusa, cateto e cateto. Ok? E ainda nós temos a altura, que eu estou chamando de medida H, que é esse segmento AH. É de medida H. E aí dois mais ou menos desconhecidos, assim, do pessoal, né? Que são as chamadas projeções dos catetos sobre a hipotenusa. O que é a projeção do cateto sobre a hipotenusa? Veja, aqui nós temos o cateto B. Aqui nós temos o cateto B. O cateto B, ele se projeta na hipotenusa, é como se fosse uma sombra, né? A projeção é como se fosse uma sombra, nesse segmento HC aqui, ó. Então nós vamos chamar esse segmento HC, de medida M, nós vamos chamar ele de projeção do cateto sobre a hipotenusa. Projeção do cateto B, né? Ou do cateto AC, sobre a hipotenusa. Analogamente, a projeção deste cateto AB aqui, sobre a hipotenusa, é esse segmento N, de medida N. Tá bom? Então, esses nomes é muito importante você ter presente, não só para essa matéria, mas é uma nomenclatura da geometria que é muito importante. Então, matemática também tem essas questões da nomenclatura que elas são fundamentais. Então, a gente precisa prestar atenção nos lados e falar os lados, a gente precisa prestar atenção nos nomes e falar os nomes corretamente. Tá bom? Então, de novo, hipotenusa, cateto e cateto, altura, projeção do cateto C e projeção do cateto B. Beleza? Agora, pessoal, esses 3 triângulos, o ABC, o ABH e o AHC, são 3 triângulos semelhantes. Vamos ver por quê? O que é um triângulo? O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes são aqueles que têm os 3 ângulos congruentes ou de mesma medida, né? A gente falar de uma maneira mais simples. Então, eu vou fazer de um jeito aqui, mais ou menos rudimentar, para a gente conseguir ver que eu vou destacar esse triângulo aqui, o ABH, aqui embaixo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desenhar ele aqui em cima, uma retinha do A, uma retinha do BH e uma retinha do AHC. Beleza? Aí eu vou tirar um pouquinho essa figura daqui. Vou pegar essa figura aqui e vou trazê-la para cá. E vamos pôr os nomes bonitinhos. Vamos devolver esse aqui, ok? E aqui, então, vamos marcar aqui as letras, né? Este é o ponto H, esse é o ponto A e esse é o ponto B. É bem visual aqui, né? Dá para ver o AHB aqui, AHB aqui. Nós temos aqui o ângulo reto, nós temos aqui um ângulo que eu pintei de verde, não importa a medida dele, verde, 2 tracinhos, só para marcar que é um ângulo de uma medida fixa, né? E aqui um outro que eu pintei de azul com um tracinho, né? Então nós temos, como sempre, nos triângulos retângulos, né? Nós temos que um ângulo reto e 2 ângulos agudos, sempre. Isso acontece em todo triângulo retângulo. Um ângulo reto e 2 ângulos agudos que
somados nas suas medidas, elas somam 90 graus. Eles são os chamados ângulos complementares. Então, esses dois ângulos são complementares. Agora, vamos pegar esse triângulo aqui, ó, esses AHC. Vou fazer a mesma coisa. Vou só desenhar uma reta aqui em cima. Opa, deixa eu fazer com a mesma cor. AHC aqui. AC aqui. E aqui o HC. Ok? Vou tirar de baixo esse daqui, para a gente poder capturar essa imagem aqui, ó. E vou fazer, pessoal, vou trazer ele para cá, mas vou fazer um giro nele. Vou fazer assim, ó. Vou girar ele assim. E vou trazer, consigo girar ele bonitinho, ele fica um pouquinho inclinado. Aí. E agora eu trago ele para cá. Um pouquinho inclinado, deixa eu ver se eu arrumo ele aqui. Aí, mais ou menos assim, né? E vou diminuir ele um pouquinho. Percebam que ele é um triângulo maior que esse, certo? Vamos voltar esse daqui para cá. Né? O triângulo AHC ele é maior que o triângulo ABH. Então eu vou, só para efeitos de caber aqui na nossa lousa, eu vou dar uma diminuidinha nele aqui, mas vamos lembrar que ele é o mesmo triângulo, ele é um pouco maior. Só vou diminuir para ele ficar parecido, para ele ficar na mesma posição. Então vamos pôr os pontos aqui, né? Quem que é esse ponto aqui? Antes de eu ter virado, ó, era esse triângulo aqui. Então, aqui é o ponto H, certo? Aqui é o ponto A. E aqui é o ponto C, né? Se você lembrar, a gente girou ele. Então, HAC. Tá? Então, o ângulo, vamos dizer assim, o ângulo que é oposto ao lado AC, o lado AC está aqui, ó. O lado AC está aqui. O ângulo oposto o AC é a hipotenusa. O AC é a hipotenusa, certo? Então, aqui está o ângulo reto. Vamos por aqui, né? O ângulo reto. Onde que está o vértice, o ângulo verde, né? O ângulo verde é esse aqui, ó, no vértice A. Então, eu vou pintar de verde aqui, ó. O vértice A, dois tracinhos. Percebam que é o mesmo ângulo verde que esse. Por quê? Lembra que eu falei, ó, o verde mais o azul dá 90, certo? Então, aqui você tem verde mais azul, é o 90. Aqui, ó, é um ângulo de 90 no triângulo grandão ABC. Então, você tem um verde mais um azul. Tá? Então, aqui é o verde e aqui no ponto C, que é esse ponto aqui, nós temos o azul, de um tracinho só. E agora, pessoal, o que talvez um pouquinho mais difícil de ver então eu peguei o ABH, que é o pequenininho, o AHC, que é o médio aqui, vamos dizer, e o grande, que é o ABC, é o grandão, é o original. Também vou fazer a mesma estratégia. Vou pintar aqui uma reta, vamos fazer de preto de novo. Então, eu vim aqui. Depois eu vou fazer o meu ângulo reto aqui. Faço essa reta aqui. E, por fim, isso daqui. Só que agora, pessoal, acontece uma coisa. Ó. Vou tirar isso daqui. Acontece uma coisa. Esse triângulo aqui, quando eu coloco ele na posição, como eu fiz agora há pouco, ele fica, deixa eu girar ele fica numa posição invertida, né? Não fica na mesma posição, ele fica aqui invertido, tá? Então eu vou tentar fazer o seguinte, ó, para vocês entenderem. Vou tentar espelhar esse triângulo aqui. Vamos ver se vocês entenderam. Ele ficou em uma posição invertida, porque os três estão com o ângulo reto, assim, vamos dizer, aqui na direita, né? E esse aqui, ele ficou com o ângulo reto aqui na esquerda, e a hipotenusa ficou do outro lado. E para facilitar a nossa visão da semelhança, eu vou inverter, eu vou espelhar ele. O que é espelhar? Eu vou pegar esse cateto aqui e vou jogar para o lado de cá. E essa hipotenusa aqui, eu vou completar ela aqui, tá? Então, na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vamos ver se eu consigo. Vou pegar esse cateto, deixa eu apagar aqui. Vou pegar esse cateto aqui e vou jogar para cá. E essa hipotenusa aqui, eu vou simplesmente completar aqui com a linha reta, né? Então eu vou fazer a hipotenusa aqui. Como eu fiz os dois catetos certinho, na mesma medida, essa hipotenusa ela simplesmente se completa, né? fazendo o triângulo acabar sendo da mesma forma, ou seja, ter os mesmos ângulos que esses outros dois, beleza? Pronto, pessoal, consegui. Deu uma brigadinha aqui com as figuras aqui no software, mas tudo bem. Vamos voltar a nossa lousinha aqui bonitinha. O professor gosta da lousa bem bonitinha. Então tá aqui.
Esse triângulo aqui, gente, eu diminuí. Esse triângulo eu capturei, ele é o ABC. Beleza? Então, vamos ver onde está cada ponto. Onde é que está o ponto A? O ponto A é o do ângulo reto. É esse aqui, ó. Ângulo reto aqui. O ponto B, ele é o do ângulo verde, né? Então, nós vamos pôr aqui o ângulo verde, ó. E aqui vai ser o ponto B. E o ponto C aqui, que é o do ângulo azul de um tracinho só. Então, pessoal, esses três triângulos, né? Agora, vamos ver se a minha ideia deu certo. Esses três triângulos, eles são esses três daqui. Então, de novo, o ABH, olha ele aqui. O ACH, que está aqui. E o ABC, que é o grandão. O que eu fiz? Eu peguei as proporções, redesenhei em cima e trouxe eles para cá e diminuí um pouco proporcionalmente. Para quê? Para a gente poder visualizar que eles são realmente semelhantes. Claro que não é assim que se faz em matemática. É primeiro, né, antes que algum professor que esteja assistindo esse vídeo fale, nossa, mas que coisa mais esculachada. Não, eu só estou tentando mostrar que eles têm os mesmos ângulos. As medidas são diferentes, claro que esse triângulo é maior que esse é maior que esse. Eles são semelhantes, então as medidas dos lados estão em proporção. Isso é o que a gente sabe lá, por isso que eu falei para vocês estudarem um pouco de semelhança de triângulos antes. De qualquer forma, o que eu vou fazer agora é bem simples, tá? Então vamos voltar para cá. E agora nós vamos colocar as medidas, tá bom? E agora é uma parte fácil, né? Vamos colocar aqui, ó. O AB, aqui, ó, é C, medida Czinho, ó. Então C minúsculo aqui. O BH é N. O AH é H, Hzinho. Beleza? Agora vamos nesse aqui, ó, que é o da direita aqui. É o AHC. Quem é o lado AC? Quanto mede o lado AC? AC é esse aqui, ó, é o cateto B. Então aqui é B. Quem é CH? CH tá aqui, ó. É M, é a projeção. E AH? AH é o Hzinho, tá aqui, ó. Então eu estou simplesmente copiando deste triângulo as medidas. Se você tiver dificuldade, volta, vê de novo, porque você vai conseguir entender. De verdade, eu esqueci de dizer, antes de falar tudo isso que eu estou falando, que para essa matéria das relações métricas, nós vamos chegar em algumas fórmulas, tá bom? Estas fórmulas, o que eu quero com essa aula é que você aprenda a usar essas fórmulas. Fazer essa demonstração, essa dedução de como chegamos nas fórmulas, é algo que agrada aos professores de matemática, agrada aos matemáticos, porque é a forma correta de se fazer, de forma dedutiva, né, as coisas na matemática, mas para o aluno que vai fazer vestibular, que vai fazer uma prova, ele tem que aprender a usar as fórmulas, né? Aprender a deduzir é sempre um passo posterior para alunos que têm mais interesse e são mais avançados, tanto no sentido do interesse como da técnica, tá? Então, continuando aqui, por último, né, as letrinhas. Aqui é o triângulo grandão, então aqui nós temos a hipotenusa, que é aqui, a hipotenusa é o A, é o Azinho aqui, ó. Beleza? Depois o BA, o que é o BA? O BA é o Czinho aqui. Né? E o AC é esse aqui, ó, o AC é o Bzinho. Tá bom? Então nós temos esses três triângulos semelhantes. E aí, qual é a relação de semelhança, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar por aqui, ó. Nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar algumas escolhas que eu vou fazer, alguns pares de lados que eu vou escolher para fazer a relação da igualdade das razões, ou seja, igualdade da razão a gente chama de proporção. Vou mostrar agora o que é. Mas a gente fala assim, ó, esses três triângulos são semelhantes, eles estão em posição de semelhança, ou seja, se a gente fosse escrever os nomes, né, a gente escreveria assim, ó, o triângulo ABC, ó, desculpa, o triângulo ABH é semelhante ao triângulo. Aí tem que pôr na mesma ordem as letras. Então aqui eu pus A, B, H, a mesma ordem aqui. C, A, H. Tem que ter correspondência dos lados e dos ângulos, que é semelhante ao triângulo CBA, tá? Só para escrever e registrar. Agora vejam só o que eu vou fazer. Se eu pegar a hipotenusa desse triângulo e dividir pelo cateto, ou seja, o C e o N, eu posso fazer essa relação C está para N, assim como nesse terceiro triângulo, a hipotenusa e o cateto. De forma que eu monto uma proporção assim, ó. C está para N, eu vou escrever aqui. C está para N, assim como, então, C está para N, assim como A está para C. Professor, por que você escolheu desses 3, 6, 9 lados, você escolheu estes 4? Porque eu já sei onde eu quero chegar.
honestamente, não é para você repetir isso. Isso é para a gente entender da onde que vai vir esta fórmula que eu vou deduzir agora, ó. Se eu multiplicar em cruz aqui, ó, c vezes c vai dar c ao quadrado, a vezes n, a n. A vezes n. Então a gente tem essa fórmula, ó, c ao quadrado igual a vezes n. Beleza? Guarda ela aí, né? Vamos guardar ela aqui. Pronto, c ao quadrado igual a vezes n. Vou pegar outra agora, que é esse b com esse m aqui, e esse A com esse B aqui, tá? Então, vai ser assim, ó, B está para M, ou seja, a hipotenusa está para esse cateto, assim como a hipotenusa está para esse cateto. Tem que ser igualzinho. Então, vamos escrever aqui, ó, B, opa, vermelho não, vamos de azul. B está para M, B está para M, assim como A está para B. Beleza? Multiplique em cruz de novo, o que, que vai dar? B ao quadrado igual a vezes M. Opa, outra formulinha. B ao quadrado igual a vezes M. Mais uma formulinha que eu vou destacar aqui que eu vou guardar. Daqui a pouco eu vou passar tudo a limpo, bonitinho. O que eu quero de verdade, gente, é que você entenda de onde que vem essas fórmulas, né? Eu pensei antes de dar essa aula sem contar, só mostrando as fórmulas, mas ia ficar muito estranho, né? Na matemática a gente não gosta de contar, a gente gosta sempre mais ou menos de, o máximo possível, tentar contar da onde que vem as fórmulas. Aí eu vou pegar agora, ó, essa daqui, ó, vou pegar H e N aqui, H e N aqui, e aqui eu vou pegar M e H, tá? Então eu vou fazer de novo a mesma coisa, ó, H está para N, assim como H está para N, assim como M está para H. E isso vai me dar uma terceira fórmula importante, que é H vezes H é H ao quadrado. Vou fazer a perninha do H maior para não parecer o meu N, né? H ao quadrado, isso aqui é H, igual a M vezes N. Pronto. Mais uma fórmula. Essas fórmulas, já vou adiantando, vão ser as relações métricas. Mais uma, vou fazer aqui, que vai ser qual? C e H, onde que tá? Aqui, ó, C e H, beleza? C e H, com A e B. De novo, então, C está para H, assim como A está para B. C está para H, assim como A está para B. Multiplica em cruz de novo, o que, que vai dar? A vezes H igual a B vezes C. Fechei. Mais uma formulinha, que seria a quarta formulinha, a quarta relação métrica. Beleza? E aí, pessoal, a quinta é a mais importante e é a mais legal. A quinta, ela é justamente o Teorema de Pitágoras. Vamos ver como é que vai nascer o Teorema de Pitágoras. Vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira aqui e essa segunda e vou pôr elas aqui, ó. Vou escrever elas de novo aqui, vem comigo. Que legal isso. C ao quadrado igual a vezes N. Depois, a segunda, B ao quadrado igual a vezes M. Tá? Agora eu vou fazer um truque aqui, ó. Vou somar as duas. Membro a membro. Somar o primeiro membro e somar o segundo. Claro que não altera a igualdade. Então, o que, que eu vou ter do lado esquerdo? C ao quadrado mais B ao quadrado. Concorda? B ao quadrado mais C ao quadrado. E do lado direito? AM mais AN. AM mais AN. Certo? Então, e agora? Vamos ver o que, que aconteceu? Ó, quanto que é? Bom, B ao quadrado mais C ao quadrado. Desse lado ficou aqui. Igual. AM mais AN, concorda que o A é fator comum? Eu posso colocar ali em evidência e escrever AM mais AN assim, ó. AM fazendo a distributiva mais AN vai dar o de cima. Então, mais uma vez, B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A. Agora, pessoal, esqueci de falar lá no começo também, né? M mais N. M é essa projeção. N é essa projeção. Faltou dizer no começo que se você juntar o N com o M, somar esses dois lados, dá o A. Então, M mais N é igual a A. Olha que bonitinho. Então, M mais N é igual a A e A vezes A é ao quadrado. Olha que bonitinho que está saindo. B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A quadrado. Vou inverter e vai ficar uma formulação que talvez vocês já conheçam, talvez não, que é A ao quadrado igual, então A ao quadrado desse segundo membro, eu voltei ele para o primeiro, e o B ao quadrado mais C ao quadrado, só invertido, o primeiro membro para o segundo membro, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa quinta relação métrica
é o chamado Teorema de Pitágoras. Tá bom, pessoal? Então, esse primeiro slide servia para a gente entender da onde que nascem as relações métricas. Então, recapitulando, elas nasceram da relação de semelhança entre três triângulos, quais? O ABC, que é o grandão, e aí a gente partiu no meio, traçando a altura, dividimos em dois. Quando eu divido um triângulo retângulo pela altura, eu construo, eu determino, construo não, eu determino dois outros triângulos menores, que são semelhantes ao grande e são semelhantes entre si. Então, os três triângulos são semelhantes. Das relações de semelhança entre os triângulos, que são as proporções, que é isso aqui, ó, entre, entre os lados, catetos e hipotenusas de cada um deles, vai nascendo relações. E essas relações são as chamadas relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Eu fiz um slide, já preparei, e deixei aqui um pouco mais bonitinho. Então, aqui o mesmo triângulo que vocês já viram, aqui os nomes, e aqui eu coloquei as fórmulas. E eu agrupei as fórmulas, pessoal, em três grupos. Bom, e o Teorema de Pitágoras? Três grupos e o Teorema de Pitágoras. Na verdade, são uma, duas, três, quatro, cinco fórmulas, mas eu quero. Aí você vai perguntar, mas o que é esse texto aqui? Bom, pessoal, esse texto é o que eu acho, como professor, que vale a pena, porque o pessoal decora essas fórmulas. Qual o problema de decorar essas fórmulas? Se você souber o que cada letra significa e souber qual é o significado de cada medida dessa aqui no triângulo, nenhum problema decorar essas fórmulas. O que acontece? Dependendo do professor que faz esse triângulo, ou do livro onde está desenhado esse triângulo, ou do exercício de prova, ou de vestibular, onde estiver o triângulo, as letras vão mudar. Eu tentei aqui seguir o que é o padrão, assim, a maioria dos livros segue aqui. Mas eu já vi livro que troca esse M com esse N, põe o M aqui, o N aqui. Normalmente o M está com o B e o N está com o C. Mas isso não é obrigatório. Vocês sabem que o uso das letras na matemática ele é arbitrário. Eu vou escolhendo as letras que eu quero. Claro que a gente tenta usar as mesmas letras nos livros para que a gente possa se comunicar, né? Porque imagina, cada livro tinha um conjunto de letras diferentes, né? Então, tradicionalmente, hipotenusa é A, os catetos são B e C, a altura é H e as projeções são N e M. Pode ter uma variação aqui, tem gente que põe o M aqui, tem gente que põe o N aqui. Eu segui o que eu aprendi, o que eu vejo mais acontecer. Para evitar esse problema das letras, é que vem os textos, gente. E aqui, para saber esse texto, e eu acho que é esse texto que é o importante de decorar, se você for decorar, e a gente acaba decorando em matemática muita coisa. O que é importante? É saber o que está acontecendo nessas fórmulas. Então vamos relembrar, ó. A é a hipotenusa do triângulo, B e C são os catetos, H é a altura e MN são as projeções. M é a projeção do B, N é a projeção do C. O que estão dizendo essas duas fórmulas que eu acabei de deduzir lá, as duas primeiras? B ao quadrado AM, C ao quadrado igual a N. Está dizendo o seguinte, ó, o quadrado, acompanha o texto comigo. O quadrado do cateto, cadê o quadrado do cateto? B ao quadrado. É o produto. Produto é o resultado da multiplicação. De quem? Produto de quem? Da hipotenusa, olha ela aqui, o A. Pela sua, quer dizer, a projeção desse cateto. A projeção do B é o M. Então, o que está dizendo aqui? O quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela sua projeção. Isso serve para a primeira fórmula e isso serve para a segunda fórmula. Concorda? Olha aqui, ó, o quadrado do cateto, agora vamos pegar o C, o quadrado do C é o produto de quem? Da hipotenusa, o A, pela sua, quem é a sua? A projeção do C, que é o N. Então, esse texto, gente, que eu estou chamando de relação 1, relação métrica 1. Por que eu estou numerando? Porque é bom numerar, porque a gente usa essas numerações depois para falar, eu estou usando a relação 1, estou usando a relação 2, estou usando a relação 3. Essa aqui eu não nomeei de relação 4 porque ela tem um nome particular e importantíssimo. De fato, gente, abrindo um parênteses, de todas essas relações, o teorema de Pitágoras é infinitamente mais usado que as outras. Se você vai ver problemas de vestibular, tem um monte de problemas de teorema de Pitágoras. Faremos uma aula com vários exercícios de teorema de Pitágoras e tem níveis. Nível fácil, nível médio, nível difícil. Teorema de Pitágoras dá para fazer muito exercício, muito legal, exercícios criativos que exigem da gente capacidade de visualização, etc. Né? Então, o teorema de Pitágoras, sem sombra de dúvida, é a relação métrica mais importante que tem no triângulo retângulo. É uma relação conhecida há muito tempo, que está aqui na última, mas é a mais importante. As outras quatro, que são três, na verdade,
Elas são importantes, porém, como eu disse no começo, não há muita exigência em provas e exercícios de vestibular sobre elas. Como é o texto da segunda? Ó, a segunda eu estou multiplicando a hipotenusa pela altura. E estou dizendo que ela é igual ao B vezes C, que é os dois catetos. Então, olha só. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Se você ficar com esse texto na cabeça, eu sei que é difícil. Eu sei que decorar esses textos a gente, né, não tem vontade, mas é preciso entender o que está dizendo aqui. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. A terceira, o quadrado da altura, é o produto das projeções. H ao quadrado igual a mn. E por último, o texto do Teorema de Pitágoras, que é um texto famosíssimo, que todo mundo repete aí, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quadrado da hipotenusa, a soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. Pessoal, isso são as relações métricas. Estas são as 5, agrupadas em 3, mais o Teorema de Pitágoras. O triângulo está aqui, o nome está aqui. Eu vou levar essa imagem para todos os outros slides. Vamos fazer exercícios com essa colinha na nossa frente para a gente poder praticar. Esses exercícios que eu estou propondo agora são exercícios de fixação, ou seja, exercícios que a gente faz para fixar os conteúdos. Não são exercícios muito desafiadores, não são problemas desafiadores. São problemas mais para a gente praticar como se usa estas fórmulas. Tá bom? Então vamos começar? Primeiro exercício de fixação. As medidas dos catetos de um triângulo são 5 e 12. Vou começar já desenhando. Vou usar sempre esse esqueminha aqui para desenhar. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, né? Mais ou menos parecido com esse. Assim, assim e assim. Vou desenhar a altura aqui. É um esquema, tá? Então não importa as medidas se estão proporcionais ou não. É só para a gente colocar os números aqui. Ele fala, ó, as medidas dos catetos. Quem são os catetos do triângulo? Esse aqui, né? Aqui e aqui. São 5 e 12. Vou pôr esse aqui 5, que é o menor. E vou pôr o 12 aqui. Beleza. E aí ele fala, determine a medida da altura. Então, ele quer o quê? Determine a medida da altura relativa à hipotenusa. Claro, isso aqui é a altura relativa à hipotenusa. É o H. Ele quer que eu determine um H. E determine também a projeção menor. Ah, desculpa, a projeção do menor cateto. Quem é a projeção do menor cateto? É a projeção do 5. Então ele quer saber quem? Ele quer saber o valor, né? Vamos pôr aqui em vermelho. Ele quer saber o valor do H e ele quer saber o valor do N. Tá? Então ele me deu o 5 e o 12, que são os catetos, e ele quer a altura e a projeção do menor cateto. Eu poderia também, depois, usando as relações, achar a outra, né? Eu poderia achar a hipotenusa e depois achar o. Na verdade, a hipotenusa a gente vai achar de cara. Eu poderia achar tudo, né? Todos os elementos. Quantos elementos tem? Os dois catetos, a hipotenusa, são 3 elementos, mais a altura 4 e as duas projeções 5 e 6. São 6 elementos, são 6 letrinhas que tem A, B, C, A, H, M, N. Essas letrinhas, parece sopa de letrinhas aqui, né? Mas assim, a gente agora, qual que a gente usa? Esse que é o ponto. O professor já sabe, mas eu tenho que ensinar você a pensar qual você usa. Então vamos ver, quem que você tem, né? Você tem aqui, vou tentar mostrar aqui, vou tentar pintar aqui. A gente tem o B, a gente tem o C, e a gente precisa relacionar o B e o C numa equação, usando uma relação que tenha B e C e me permita descobrir uma outra letra. Por exemplo, se eu escolhesse essa, ó, A vezes H igual a B vezes C, será que eu ia conseguir chegar em algum lugar? Eu tenho B, tenho C, mas eu não tenho nem o A, nem o H. Então eu não consigo usar essa ainda. Né? Aqui não dá também, eu não tenho nem o M, nem o N, nem o H, aqui não tenho ninguém. Essas duas aqui, ó, eu tenho o B, eu tenho o C, eu não tenho o A e não tenho o M nem N. Então não dá para usar nenhuma dessas. Gente, o Teorema de Pitágoras vai ser a primeira que a gente vai usar. Então, fazendo Pitágoras, né? Vamos colocar aqui, vamos usar a fórmula o Teorema de Pitágoras. Né? Famoso. O que ele diz? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos copiar aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo, vou descobrir o A. A ao quadrado igual. B ao quadrado, 5 ao quadrado. Oba. Mais C ao quadrado, 12 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 144 mais 25
169. A ao quadrado igual a 169. Quem é o A? A raiz quadrada de 169. Professor, e o negativo? O A é mais e menos raiz de 169? Sim, se você for pensar, sempre a gente tem que considerar as respostas, né, a raiz quadrada positiva e a raiz quadrada negativa. Acontece que aqui a gente está falando de geometria, A é um lado, então a resposta negativa eu nem vou considerar. E a raiz de 169 é igual a 13. Então descobrimos aí que o valor do A, né, a hipotenusa, é igual a 13. Beleza, pessoal? Bonitinho. A gente já tem, então, a hipotenusa, que é o A, que é igual a 13. Agora, vamos lembrar que eu tinha falado a primeira aqui, o A vezes H igual a B vezes C? Agora é legal, ó, porque eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o C e eu quero o H. Então, bora nessa. Bora na relação número 2. Relação número 2. A vezes H igual a B vezes C. Perfeito. O A quanto é? 13. O H é o que eu quero. E o B? 5. E o C, ao contrário, né? O B, 12. E o C, 5. 12 vezes 5. Tanto faz, né? 5 vezes 12 ou 12 vezes 5. Esqueci de dizer aqui, pessoal, uma coisa que eu sou chato também com meus aluninhos, mas assim, a gente sempre tem que pôr a unidade, né? Vamos ser coerentes assim com tudo que a gente fala sempre. Então, ele está dando a unidade, os dados em centímetros, então aqui nós temos 13 centímetros, né? Esqueci de dizer, a gente sempre tem que colocar a unidade, está resolvendo o problema, né? Fazer ele bonitinho. Então aqui vai dar o quê? 13 vezes H igual a 12 vezes 5, que vai dar 60. O H está multiplicando pelo 13, então o 13 vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar 60 sobre 13. Vamos deixar em fração mesmo. Podia aproximar, mas vamos deixar assim mesmo. 60 sobre 13 é a resposta. Opa, metros não, professor, centímetros. Então eu achei a altura, 60 sobre 13, certo? 4 e pouco, quase 5, né? Então, assim, calculei o H. E por último, o que ele está pedindo? Está pedindo N, que é a projeção do 5, a projeção do menor cateto. O que eu vou usar? O que vocês acham? Essa aqui, né? Porque tem a projeção aqui, o C, tem o A e tem o N. Ou seja, eu tenho o meu C, que eu sei que é 5, que é esse daqui. Tenho o A, que é a hipotenusa, que é 13, e tenho que achar o N. Então eu vou usar essa daqui. Vamos lá? Então é a relação 1. É a relação 1, a segunda, a do C. Então, como que vai ficar isso? Vou copiar ela. C ao quadrado igual a A vezes N. O que é C ao quadrado? O C é esse daqui, ó. É esse daqui, é o 5. 5 ao quadrado igual a A. Acabei de calcular lá, 13. E o N é que eu quero saber. 5 ao quadrado é 25, igual a 13 sobre N. 13n igual a 25, vamos trocar de lado, né, para ninguém se atrapalhar com a variável, a incógnita na esquerda, e o 13 passa dividindo, resposta n igual a 25 sobre 13 centímetros. Então essas são agora, sim, as três respostinhas que a gente queria. A hipotenusa é 13, a altura é 60 sobre 13, e o cateto, a projeção do cateto menor, o n aqui, é 25 sobre 13. Pessoal, um simples exercício de aplicação das fórmulas, mas eu acho bom, ele serve como exemplo. E aí você tem nos livros vários exercícios de aplicação. O que você tem que fazer sempre? Descobrir qual fórmula você vai usar. Às vezes, com a tua pouca prática, você pode falar, nossa, não sei que fórmula eu uso, mas se você começar a usar uma e dar errado, porque está faltando, você não percebeu, está faltando alguma incógnita, está faltando alguma informação, você não usa e passa para outra, né? Você tem aqui uma, duas, três, quatro chances, 5 chances, né? E com a prática você vai percebendo, vai ficando mais fácil. Vamos para o segundo. Então, olha aqui, ó. Determine as medidas dos catetos. Agora é o contrário, gente. Agora ele está pedindo para determinar as medidas dos catetos. Determine as medidas dos catetos. E ele dá qual informação? Agora ele dá as projeções. Está falando, ó, o cateto, as medidas das projeções são 2 e 3. Tá? Vou usar esse próprio desenho aqui para não ter que ficar desenhando outro, mas, não, podemos desenhar também. Né? Então eu vou desenhar aqui um esboço daquele triângulo lá.
de novo, né? Um esquema. É importante você fazer esses esquemas no teu papel. Lembra que eu falei, gente? Matemática é estudar com lápis e papel e borracha, né? Não dá para estudar matemática olhando. Você nunca vai fazer um desenho desse, você nunca vai aprender. Na hora da prova você vai ter que fazer esses esqueminhas, né? Então, quem é que a gente sabe? Ele deu as projeções 2 e 3. Essa daqui é a menor, então eu vou escrever 2 aqui, que seria o da esquerda, aqui o N, 2, e o M da direita, 3. Não esquece que se você tem o 2 e o 3, o N e o M, você também tem quem? O A, né? Então, de cara, a gente já sabe que a hipotenusa é quanto, pessoal? 5, é isso aí. Hipotenusa é 5. 2 aqui, 3 aqui, tudo é 5. Tá? Vamos marcar de vermelhinho o que a gente quer? Ele quer os catetos. Então, ele quer aqui o C e ele quer o B. Essas são as perguntas, né? Por uma interrogaçãozinha aqui. Eu quero o C e quero o B. O que nós vamos usar, pessoal? De cara, veja, você tem o N, você tem o A e você quer o C. Olha lá. Você tem o N, você tem o A e você quer o C. Simplesmente a relação 1. Qual é a relação 1? O quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela sua projeção. O quadrado do cateto, C ao quadrado, é o produto da hipotenusa, que é 5, pela sua projeção, que é 2. Perfeito. C ao quadrado igual a 5 vezes 2, que dá 10. Quem é o valor de C? Raiz de 10. Só isso. Tá bom? Raiz de 10, aproximadamente, se quiser aproximar, 3 centímetros, 3,1 centímetros, tá? Estou falando centímetros porque ele deu a unidade de centímetros. Resposta final, então, C raiz de 10, ou 3,1. E para achar o B, cateto B, mesma coisa, né, pessoal? Relação 1 de novo. Aqui, ó. B ao quadrado é o que eu quero. Eu tenho A e tenho M aqui embaixo. Então, de novo, o quadrado do cateto, ou seja, B ao quadrado, é a hipotenusa pela sua projeção. A projeção do B é o M. B ao quadrado é o que eu quero. Igual a A. 5. E o M? 3. 5 vezes 3, 15. B ao quadrado igual a 15. B igual a raiz de 15. Né? Raiz de 15, essa é a resposta final, centímetros. Vou pôr na próxima que eu vou arredondar, vou aproximar. Então, B é aproximadamente. O B é aproximadamente a raiz de 15, que é 3,9. Tá? Perto de 3,9. Então é isso, pessoal. Ele pediu nesse exercício um exercício simples, mais simples até que o outro, né? Então, voltando aqui no outro, ele pede, nesse outro aqui, ele dá os catetos, pede as projeções, na verdade ele pede uma projeção e a altura, e nesse aqui ele dá as projeções e pede os catetos, não pede a altura. Mas eu poderia calcular tudo aqui, poderia calcular a altura, poderia calcular o que falta, né? Na verdade só falta a altura, porque eu já tenho a hipotenusa, os catetos, que eu acabei de calcular, as projeções, faltaria a altura, que a gente acharia facilmente aqui no h ao quadrado igual a m vezes n, o a vezes h igual a b vezes c aqui, qualquer uma que tenha h funcionaria, porque eu já tenho todos os outros elementos. Tá bom, pessoal? Check nesse exercício também, exercício 2. E agora vamos para o exercício de fixação 3. Para a aula não ficar muito longa também, não vou pôr muitos, né? Porque é uma aula de vídeo, a gente sabe que é longa. Eu procurei um exercício de vestibular e trouxe esse da Unirio, né? E é um exercício antigo, não sei nem que ano que é, peguei de um livro. E ele já exige um pouquinho mais de cálculos da gente. Ele vai ter que. São mais continhas. Então vou ter que dar uma apertadinha aqui no espaço, tá? Mas vamos lá. Ele começa, ele já é um pouco diferente, ó. Ele começa assim, na figura abaixo, ele fala PB dividido por PC, PB está para PC, assim como 1 está para 3. Vamos pôr as. Então, o que significa PB está para PC? PB é esse aqui, ó. Primeiro de tudo, galera, este triângulo ele está em outra posição em relação a esse, né? Se você perceber, é fácil de ver que nós temos aqui o triângulo retângulo grandão e a altura dividindo em dois triângulos menores. Ele só está, vamos dizer, deitado, né? Então, nós temos aqui, ó, deixa eu marcar, aqui um cateto, aqui o outro cateto. Aqui a hipotenusa. Então, a hipotenusa é BC. É mesmo que aqui, ó, BC. Aqui o cateto AB, ele usou as mesmas letras, né? Sorte nossa. E aqui o cateto AC, AC. Aqui a altura,
ele só, aqui a gente está usando H, ele usou P aqui, né? Ele usou a letra P, não muda nada. Então aqui a projeção desse cateto, do C, então aqui é o N para nós, e aqui é o cateto B, que é o maior, aqui é a projeção do cateto B, que a gente chamou de M, tá? Então é isso que a gente tem aqui, né? Vamos pôr as letrinhas aqui. Nós temos aqui o C, aqui o B, aqui o M, aqui o N, aqui o H, né? Tá deitadinho. E lembrando que o M mais N dá o A, que é a hipotenusa, tá bom? Agora, vamos ver o que está escrito aqui, ó. PB está para PC, assim como 1 está para 3. Vou trazer isso para cá. PB está para PC, assim como 1 está para 3. O que quer dizer isso, turma? O que é o PB? O PB está aqui, ó. É o M. Ah, desculpa, é o N. N está para. Quem é o PC? É a outra projeção. É M. N está para M na razão 1 para 3. Certo? Então, o que eu vou concluir aqui? Vou multiplicar em cruz e vou tirar uma relação entre o M e o N. Ó. M vezes 1 é M, igual a 3 vezes N. Então, M é igual a 3 vezes N. Essa é uma relação que eu vou guardar. Na verdade, essa relação veio daqui, ó, disso daqui. M igual a 3N é a minha tradução para as minhas letras, tá? Depois ele fala, ó, PA igual a 12. Quem que é o PA? Tá aqui, ó. É o H. Então eu tenho uma outra informação aqui importante, que é que o H igual a 12. O H igual a 12. Beleza? Então, de cara, pessoal. Ah, e vamos ver o que ele quer, né? Ele quer o perímetro do triângulo. Né? Ele quer o perímetro do triângulo. Deixa eu apagar isso aqui que não está dando para ler. Então, ó, o perímetro do triângulo. Qual é o perímetro, né? Ele está perguntando. O que é o perímetro, gente? A mais C mais B. A mais B mais C. Não é isso? Ó? O perímetro do triângulo é a soma dos lados. Então eu vou precisar calcular o A, o B e o C, que eu não tenho nada, porque tudo que eu tenho ele já me deu. Olha que legal esse exercício, né? Por isso eu escolhi ele, porque ele é um exercício que não é óbvio. Ele não deu o M e o N, ele deu uma relação entre o M e o N. É importante, mas não é o valor. Né? Mas se eu sei um, eu sei o outro. Se o N é 1, o M é 3. Se o N é 2, o M é 6. Eu sei a relação entre o M e o N. E eu sei o H. Já vou deixar marcado aqui que eu sei o H. Para onde que nós vamos agora? Né? Vamos ver de cara. Vamos começar a mexer aqui. Né? Uma coisa que a gente pode fazer é pegar o A. O A não é M mais N? Então vamos pensar nisso. Ó. O que é o A? O A é M mais N. Não é? Só que o M é 3N. Então isso aqui é 3N mais N. O que eu estou concluindo? Que o A é o que, pessoal? M mais N, 3N mais N, 4N. Olha lá. Fiz uma relação com o A também. O A é 4N. Tá? Agora, pessoal, vamos usar essa relação que a gente tem aqui, né? A gente tem o H, o M e o N ainda em relação assim. Vamos tentar escrever uma relação do H com M com N. Então vamos usar a fórmula ou a relação métrica 3. O quadrado da altura é o produto das projeções. Então, pela relação métrica 3, vamos deixar assim, nós vamos ter o quê? H ao quadrado igual a M vezes N. De novo, o que é o M e o N? Eles estão relacionados. O M é 3N. Então fica 3N vezes N. E isso vai dar 3N ao quadrado. Ou seja, o que a gente acabou de concluir? Que o H ao quadrado é 3N ao quadrado. Vamos lá. Vou escrever H ao quadrado igual a 3N ao quadrado. Mais uma relaçãozinha aqui para eu guardar. Pronto, arrumei. O que nós temos até agora? O A é 4N, o H ao quadrado é 3N ao quadrado, o M é 3N, o H é 12, a gente já sabe. Fechou? Então o H ao quadrado é 3N ao quadrado, mas vamos lembrar, o H eu tenho. Então vamos continuar aqui, ó. O que a gente pode fazer? Vou vir para cá, ó. H ao quadrado igual a 3N ao quadrado, não é? Quem que é o H? É 12. Então 12 ao quadrado é 3N ao quadrado. E aí o que vai ter? 12 ao quadrado é 144, igual a 3N ao quadrado. N ao quadrado, 3N ao quadrado igual a 144, invertendo os membros. N ao quadrado igual a 144 sobre 3, certo? Né? Que vai dar 48. E aí fica N raiz de 48, certo?
Aqui, o que é raiz de 48? Vamos fatorar o 48. 48 é 6 vezes 8, é 2 ao cubo vezes 6, né? Na verdade é 2 ao cubo, que é 8, vezes 6, que é 2 vezes 3, tá? Então isso aqui é a fatoração do 48. 2 ao cubo vezes 2 dá 2 à quarta. Esse 2 à quarta sai da raiz como 2 ao quadrado. Então aqui, né, técnicas de radiciação aqui, né, de raiz, radicais, né, contas com radicais. Vai dar o quê? N igual 2 ao quarto, sai 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 3. Então, esta daqui é o valor, esse aqui é o valor do N. Fechou, pessoal? Então, quando eu já tenho o N, que é 4 raiz de 3, eu já posso calcular o M. Lembra? O que era o M? Não era 3N? Então, 3 vezes 4 raiz de 3. Então, quem que é o M? O M é 3 vezes 4, 12 raiz de 3. Olha só, eu já tenho o N e o M. E o N mais o M dá o A, né? O A a gente já sabe, então, que é 12 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Correto? Mais 4 raiz de 3. Então, quem que vai ser o A? 16 raiz de 3. Mais uma que eu tenho. Bom, já tenho a hipotenusa, já tenho as projeções, preciso encontrar os catetos. Dei uma apertadinha aqui, né? Então, recapitulando aqui, rapidamente, a gente tinha uma relação entre o M e o N, né? Depois a gente tinha o H, a gente descobriu que o A, nem precisava descobrir isso, né, gente? Porque com essa fórmula do H ao quadrado igual a M vezes N, eu já vim para cá, né, que o H ao quadrado é 3M ao quadrado, achei, a partir do valor do H, achei o valor do N, pelo valor do N eu descobri o valor do M, né, e aí eu descobri o valor do A, essa era a minha hipotenusa. Agora eu preciso descobrir o B e o C, porque o que eu quero no fim é o perímetro. Eu quero somar o A com o B com o C. Para descobrir catetos, a gente já sabe, vamos usar essa daqui, a gente já usou no exercício anterior. Vamos fazer o quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vamos começar pelo C. Então, a gente vai dizer, ó, C ao quadrado igual a vezes N. Essa é a relação 1. Vou por aqui. Relação 1. Né? Então, o que é o C ao quadrado? É o que eu quero, o C. O A eu acabei de achar, 16 raiz de 3. E o N eu tenho aqui 4 raiz de 3. Beleza. 16 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Muito cuidado nessa conta. 16 vezes 4, 64. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 64 vezes 3. Raiz de 64 vezes 3, a raiz de 64 é 8. E a raiz de 3 é a raiz de 3 mesmo. Oba, achei o C. 8 raiz de 3. A mesma coisa, vou para aqui para cima, de novo a relação 1, só que agora em vez de usar o C, nós vamos usar o B. B ao quadrado igual a A vezes M. Cuidadinho aí com as letras. B ao quadrado é o que eu quero. O A, eu tenho ele aqui, 16 raiz de 3. E o N, e o M agora, desculpa, quase eu que me confundo, 12 raiz de 3. Certo? Deixa eu ver se, só conferindo para ver se eu não estou errando. Beleza. B ao quadrado igual. Então, 16 vezes 12 vezes 3. Vou fazer de um jeito assim, ó. 16 vezes 12. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E eu quero tirar a raiz disso. Eu estou fazendo de propósito, não estou multiplicando de propósito. Você vai ver por que agora. Que manha, né? Que a gente pega fazendo conta. A raiz de 16 eu sei que é 4. A raiz de 12 eu não sei. A raiz de 3 eu não sei. Mas 12 vezes 3 dá 36. E a raiz de 36 é 6. Então isso aqui, né? É 12 vezes 3, que é a raiz de 36, que é 6. E a raiz de 16 é 4. Então vai ficar o que aqui no B? A raiz de 16, que é 4. E a raiz de 36, que é 6. Ou seja, o B é 24. O B não tem raiz. Pronto, tenho tudo. Agora só falta quem? Achar o perímetro, que é o que a gente quer. Quem que é o perímetro? A mais B mais C. Então vamos somar o A, 16 raiz de 3, mais o B, 24, mais o C, 8 raiz de 3. Bem rapidinho aqui, pessoal, ó. 16 raiz de 3 mais 8 raiz de 3, 24 raiz de 3. Mais 24. Vem para cá, aqui em cima, ó. Então, o perímetro é 24 raiz de 3 mais 24.
Posso colocar o 24 como fator comum. Vai ficar o quê? 24 raiz de 3 mais 24 vezes 1, para dar o 24. Então o perímetro é 24 que multiplica raiz de 3 mais 1, e essa é a resposta D. Um exercício antigo da Unirio, antes do século passado, na verdade, estava num livro, mas a Unirio tem alguns problemas de triângulo retângulo, se você olhar os vestibulares atuais, e eles gostam desse tema. É um tema muito bonito, geometria, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu acho que eu repito um pouco os comentários que eu fiz lá no começo. Relações métricas não é uma matéria top assim. Vários livros já diminuem a quantidade de exercícios que tem aqui, mas os cursinhos, o pessoal trabalha ainda com ela, apresenta as 5 fórmulas, faz a dedução como a gente fez aqui, né? Uma dedução, essa daqui, né? A partir da semelhança. Essa dedução, embora ela não seja importante, vamos dizer, para o aluno decorar ou saber, é um exercício de trabalhar com a semelhança. Então entenda, encare esse começo da aula, se você for estudar essa aula. Então, gente, eu recomendo, fazendo um parênteses, né? Estudar um pouco, né? Como é que estuda uma aula de vídeo? Parando e vendo com o papel na mão. Não tem jeito só ficar assistindo deitadão lá, ou vendo outros vídeos, fazendo outra coisa. Você tem que sentar, pegar o teu papel, teu lápis, tua borracha, tua caneta e ir repetindo o que eu estou escrevendo. Repetindo o que eu estou escrevendo no teu papel para você ir entendendo, fazendo com a tua mão, sentindo qual que é a relação entre os conceitos aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta aula, esta parte do slide da aula, é a dedução das relações métricas. Ah, para que eu vou usar a dedução? Eu só vou querer saber as fórmulas. Tá certo. Apenas com as fórmulas você faz os exercícios. Mas fazer esse raciocínio lógico, principalmente esse aqui, por exemplo, que é a dedução do Teorema de Pitágoras, é muito bonito e é muito importante você ter essa relação da semelhança. Então, uma aula dessa que dura 30, 40 minutos, você tem que gastar mais uns 30, 40 minutos a mais, além de assistir, refazendo ela, reestudando ela, e depois repetindo os exercícios, passo a passo. O exercício 1, o exercício 2, bem tranquilos, e o exercício 3, um pouco mais complicado, ficou apertadinho aqui, mas dei uma enroladinha aqui no H, eu já podia ir direto para o cálculo do H usando 12 aqui, eu acabei segurando essa relação, tinha esquecido que ele tinha dado H igual a 12, mas já joguei aqui, ó, H igual a 12, já achei o N, depois achei o M, o N mais M deu o A. Essa relação que eu tinha feito no começo, ó, que o A é 4N, é desnecessária, não precisava dela, porque eu simplesmente somei o M com o N para achar o A. Depois com o A, eu achei a partir das projeções, eu achei os catetos C, cateto B. Com cateto C e cateto B, somei A mais B mais C aqui, ó, e achei o perímetro. Você tem que refazer essa aula, ouvindo, parando, tentando fazer sozinho, dando pausa. É assim que se estuda. Pessoal, espero que a aula de relações métricas tenha sido boa para vocês. Espero que tenham gostado. Se puderem, curtem, compartilhem, mandem as dúvidas no chat, porque para mim é muito importante que vocês digam o que vocês estão achando. Um abraço, até a próxima.